Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Só para lembrar que a evangelização vai ficar em recesso até o dia 7/8, tá? Aí se alguma criança quiser vir, tudo bem, pode vir, só que não tem a evangelização, tá bom? Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, liberte-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação. Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterições e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no tempo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre e dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma vez em seu nome, tentando aprender mais um pouco, tentando melhorar, evoluir, pedindo a sua proteção, pedindo o seu amparo, pedindo que o Senhor nos envolva na sua paz, na sua luz, que derrame bênção sobre nós, sobre esse ambiente, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares,
Que nesse momento, Senhor, possamos sentir a Sua presença junto a nós, nos envolvendo na Sua misericórdia divina. Mestre Jesus, nós te pedimos, nos abençoe, nos ampara, nos ilumina, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a vencer as dificuldades, as imperfeições, que possamos ser pacientes, resignados, que possamos vencer o orgulho, vencer a vaidade e tudo aquilo que nos atrapalha na nossa evolução. Queremos nesse momento pedir aos benfeitores da casa, ao nosso benfeitor do nosso trabalho, que ilumine todos os corações, todos os pensamentos, que indua a Daniela para que ela nos traga a sua mensagem, que dilate nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que nos foi passado na noite de hoje, e pedindo a permissão de Jesus e o amparo da espiritualidade maior, nós pedimos licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Aí hoje temos o prazer de receber mais uma vez a nossa querida Daniele. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada. Vou colocar meus petretos. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa casa abençoada mais uma vez e que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. O assunto que nós vamos falar nessa noite de hoje chama Sublimação. É uma lição da Joana de Ângeles que está lá no livro Libertação pelo Amor. E a Joana de Ângeles já começa a lição dando spoiler, falando que essa sublimação, antes de eu contar o que é a sublimação, sublime, gente, é algo assim, ó, o suprassumo de algo. É algo belo, é algo magnífico, é algo que foge até palavra para descrever o que é um algo sublime. E ela fala que essa sublime ação, essa ação maravilhosa, essa ação extraordinária, é a caridade. Não poderia ser diferente. É aquela caridade, igual está lá na resposta da pergunta no Livro dos Espíritos, onde pergunta assim: como é a caridade conforme entendia Jesus? E é simples a resposta, onde fala que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Aí às vezes a gente lê aquela pergunta com aquela resposta e pensa assim: oh meu Deus, não é nessa vida que eu vou praticar essa caridade, não. Não vou conseguir praticar essa caridade igual Jesus entendia, não vai ser nessa reencarnação, pelo jeito vai demorar demais da conta. Eu gosto das lições da Joana de Ângeles, né? Vocês já devem saber que eu gosto muito das lições da Joana de Ângeles, porque ela sempre nos dá um alento, porque ela mostra para nós, através das lições dela, que nós estamos no caminho, de que nós já melhoramos, que nós já trilhamos progressos imensuráveis. Nós é que às vezes não prestamos atenção no progresso que nós já conseguimos alcançar. Tanto é verdade, gente, que se nós formos analisar, estou lá numa entrevista de emprego, por exemplo, o entrevistador me fala assim: Daniele, me fala uma qualidade sua. A gente vê até as engrenagens ali do cérebro funcionando. A gente tem dificuldade de levantar as nossas características positivas. E aí se o entrevistador fala assim: Daniele, agora me fala uma coisa que você precisa melhorar. A gente tem uma lista de umas 15 coisas, uns 15 itens na ponta da língua. Por que será que é tão difícil para nós reconhecer os avanços que nós já tivemos ao longo das diversas encarnações? Nós somos espíritos que nós nem sabemos quantas reencarnações nós já tivemos. E não será possível, gente, que nenhuma das reencarnações, esse monte que a gente já teve, nós não adquirimos nenhuma virtudezinha. É impossível afirmar isso, porque nós já adquirimos inúmeras virtudes. Nós é que não temos o hábito de levantar, de fazer o levantamento daquilo que nós somos bons. Parece que a gente vive numa cultura onde nós não temos o hábito de elogiar
elogiar as pessoas. Parece que se não, ele está fazendo tão direitinho, se elogiar, capaz de fazer errado. A gente tem esse medo de elogiar as pessoas e por nós não termos esse ato de elogiar alguém, logo o alguém não é elogiado, a gente acha que nós somos incapazes, que nós não tivemos progresso e nós já tivemos progresso sim. Esse elogiar aqui, eu vou fazer um adendo, porque não é simplesmente fazer um elogio solto, não. É um elogio verdadeiro, baseado em evidência. Por exemplo, eu sou professora de manhã, de crianças de 6, 7 anos. Aí tá lá meus meninos, vamos desenhar agora o personagem desse livro que a gente leu a história. Aí eu tô passando ali nos grupinhos, nossa, que desenho bonito. Não é só falar que desenho bonito. Eu tenho que contar daquela criança por que eu tô falando que o desenho dela é bonito. Nossa, você fez um bom uso da cor, olha que legal que você usou o verde aqui nesse seu desenho. A forma, nossa, você entendeu muito bem o personagem da história. É um elogio baseado em evidência. Porque senão fica a palavra solta, aquele que é elogiado, constantemente ele vai achar, nossa, mas eu arraso. E nem arrasa assim de verdade. Por isso que para elogiar não pode ser elogio solto. E nós temos que ter esse ato de olhar para o nosso reflexo no espelho e identificar que nós já evoluímos. Basta a gente fazer um levantamento, estou falando muito essa palavra, né, gente? De quando eu iniciei na doutrina espírita, vamos supor, tem 10 anos que eu já sou espírita. E olhar, por exemplo, 10 anos, como que eu era? Hoje, como é que eu sou? E nós vamos conseguir identificar assim que nós já melhoramos. Se antigamente eu gostava de briga, hoje dá alguém briga perto de mim, sai correndo. E antigamente eu via alguém brigando do meu lado, nossa, o que está acontecendo? Parece um urubu ali na camisa. Hoje a gente já afasta. Nós já tivemos um progresso. Por isso que a Joana de Anjos ela fala para nós que a prática dessa ação, dessa sublime ação da caridade, conforme entendia Jesus, nós vamos precisar de treinamento. E ela fala para nós que o treinamento para a prática dessa caridade começa com a ação de generosidade. Olha que simples e que fácil. Quem de nós que não consegue ser generoso nos dias de hoje, gente? Generosidade é algo simples, eu não preciso. Eu preciso ser rico, eu preciso ganhar na Mega Sena da virada para eu conseguir fazer gestos de generosidade para as pessoas. Não, generosidade é algo simples. Eu já contei essa história, a hora que eu contar, vocês vão lembrar, quem já ouviu essa história que eu falando. Há um tempo, 2016 para ser mais exato, eu participei de um treinamento que falava sobre a excelência no atendimento, treinamento da Nadia. E aí o treinador, ele falou assim para nós, contou uma experiência que ele teve. Ele estava lá em São Paulo, visitando o hospital do câncer, e para ele entrar para os andares acima, tem uns elevadores no saguão, e tinha os elevadores vazios, mas tinha um elevador em específico, que ele tinha uma fila para entrar no elevador. Ele ficou encucado com aquilo, mas esse tanto de elevador vazio, por que esse elevador aqui tem fila? Resolveu ficar na fila para saber o que estava acontecendo. Quando ele entrou no elevador, ele descobriu rapidamente o porquê que aquele elevador tinha fila. A profissional que fica ali no elevador, eu não sei falar o nome, a sensorista. Essa sensorista, ela chama Sheila. Depois, o Rodrigo Faro, quando ele tinha um programa diferenciado há algum tempo, ele fez uma reportagem com essa Sheila. Ela atendia as pessoas, gente, que entravam no elevador com um sorriso, com um carisma, com uma generosidade tão gritante, que foi questionado para ela, Sheila, por que você faz isso? Por que você é assim? Os meus pacientes, ela chamava as pessoas que entravam no elevador da luz, os meus pacientes, eles já estão passando por um momento onde eles estão tão, gente, fugiu aqui a palavra, tão sensíveis, eles estão tão machucados por causa da doença que eles estão enfrentando, que é minha obrigação ser simpática para com eles. Gente, ela fazia algo extraordinário? Não é algo que está ao nosso alcance de ser generoso, espalhar simpatia por onde nós estivermos. E depois foi feita a reportagem com essa Sheila, ela mal terminou o ensino médio, mal teve o ensino médio completo, ela morava na época da reportagem numa casa com um banheiro, um quarto, uma sala e uma cozinha, passando a maior generosa junto ao seu trabalho. Por isso, quando a Joana de Anjos nessa lição ela fala que o
treino para nós praticarmos a caridade, conforme entendia Jesus, é a generosidade, é porque é algo que está nas nossas mãos. Eu não dependo de ninguém para eu ser generoso. Não dependo da educação que eu recebi da minha mãe. Não dependo do incentivo do meu empregador. Não dependo da motivação do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. É algo que é inerente, depende único e exclusivamente da minha boa vontade em ser generoso. Onde nós estivermos, nós conseguimos ser generosos. Vou compartilhar uma experiência que aconteceu comigo. Em 12 dias, eu recebi uma ligação do Conselho Tutelar para eu conhecer uma bebezinha para adotar. Eu estava 8 anos na de adoção. A gestante que tem quase 9 meses para organizar tudo, eu tive 12 dias para organizar tudo. Fralda, carrinho, banheira, quartinho, tudo. 12 dias. Os meus colegas de trabalho, sabendo disso, que eu estava com a cabeça a mil, né? Não ia ter tempo para pensar nos mínimos detalhes, de surpresa prepararam para mim um chá de fralda. E eu pergunto para vocês, foi ou não foi útil para a minha realidade naquele momento? Gente, de uma utilidade gritante. E eles não tiveram um ato de generosidade para com a minha pessoa? Sim. Machucou alguém fazer isso, organizar? Não. Eu preciso ser PhD em generosidade para ter tido essa ideia para fazer isso? Não. É algo que está aqui, ó, nas nossas mãos, ao nosso alcance ser generoso. Depois que nós já desenvolvemos a generosidade, ela fala para nós que o próximo passo para esse treinamento é promover atos de humanitarismo. Quando a gente pesquisa o que é humanitarismo lá no Wikipédia, fala assim para nós, não com esses dizeres, é claro, mas fala assim para nós, eu não estou precisando. Aí eu disse, eu estou aqui andando e esqueci do seu... Coitada, eu deixei doida. Vamos acompanhando aqui. O Wikipédia fala para nós que o humanitarismo é levar a ação de bem-estar para a humanidade. Simples. Ele dá exemplo de ações humanitárias, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha. Nossa, Daniel, então você está falando do próximo passo para eu praticar a caridade, igual Jesus entende, é eu largar tudo aqui em casa em Uberlândia, para eu ir lá para as zonas de guerra, lá para onde tem a fome mesmo de verdade, para eu praticar a caridade? Olha o conceito, levar ações de bem-estar para a humanidade. E aqueles que estão ali perto de mim, não é a humanidade que está próximo de mim, não são as pessoas que estão perto de mim. Qualquer ação que eu fizer, qualquer movimentação que eu fizer, que eu vá levar um bem-estar, nem que seja passageiro para aquela pessoa, eu já estou praticando esse humanitarismo, que é o segundo passo, o treinamento da caridade, igual Jesus entendia. Quer ver um exemplo que a gente já faz isso? No sinaleiro aqui de Uberlândia hoje, vira e mexe, tem alguém pedindo alguma coisa, não é? Cartaz, a gente vê hoje família. Eu moro ali no Santa Mônica, perto da UF. Quando eu vou para alguns bairros ali, Cidade Jardim, por exemplo, eu sou péssima de direção, gente. Eu passo numa rua ali, que tem um sinaleiro que eu sei que do lado esquerdo tem aquele hotel Mobile Suite, alguma coisa assim. Não sei nem o nome daquela rua. Sempre que eu passo lá, geralmente é domingo de manhã, tem um casal, uma família de venezuelanos lá pedindo ajuda. Com 2 crianças pequenas. Está lá com cartaz, explicando a situação. Se eu passo por lá, qualquer um de nós, por exemplo, passa por lá, se condói daquela situação, tira nem que seja uma notinha de R$2 hoje do nosso bolso, da nossa carteira, e dá para aquela família, eu não estou levando momentaneamente um bem-estar para aquela humanidade que está ali, aquelas 4 pessoas que são da humanidade naquele momento? Sim. Estou levando, porque com aqueles R$2 eles podem comprar uma garrafa de água, não sei, talvez, para matar a sede das 2 crianças pequenas que estão lá. Sempre que eu me preocupo com o outro, eu tiro um pouquinho o olhar do meu umbigo e passo a estender o olhar um pouquinho para o outro, gente. Nós estamos tendo esse cuidado de ser generoso e de levar essa ação de bem-estar para aquelas pessoas que estão necessitadas. Para nós, que tem água, que tem comida, que tem um salário todo final ou início de mês, às vezes nós não temos dificuldade nenhuma, graças a Deus. Então, o que é uma mera garrafinha de água, o que é um pãozinho, margarina, um copinho de café? Não é nada. Mas para aquele que está talvez há dias
no GTV primeira edição, passou reportagem de uma, eu não vi direito onde que era o local, mas é uma casa de assistência para as famílias que estão em insegurança alimentar dentro de Berlândia. Eles não tinham alimento para fazer, eles sempre faziam os almoços e as jantas para distribuir para essas pessoas, eles estavam sem alimento. E aí a reportagem mostrou algumas famílias que estavam mais com segurança alimentar e disponibilizou o telefone da edição lá, do estúdio lá, para quem quisesse ajudar. E aí no final do jornal, a apresentadora ela falou, agradeceu, porque eles já estavam recebendo um monte de mensagem de pessoas querendo ajudar, que eles não estavam conseguindo responder a tempo. Olha que bonito que é essa movimentação, gente. Isso é... Essa movimentação aqui, igual, é uma empresa de consumidor. Lá tem várias pessoas que moram lá, que dormem lá, a gente sempre ajuda. Aí sempre tem gente, pessoas que estão precisando necessitando. Então a gente faz aqui todo dia. Vai no Tex, é um cobertor, vai lá e doa. Sempre está lá, dormindo lá dentro do poço, passar para o poço às vezes não quer tanto, mas a gente vai, pelo menos frio e fome eles vão passar. Isso é um retrogresso, gente. Talvez aos 15, 20, 30 anos nós éramos indiferentes à dor do outro. Ah, o problema é dele, talvez ele é legal, ele fez por merecer. Ora, não é o nosso papel de ser juiz para falar, ele fez por merecer, não. O nosso papel é, se eu tenho condição, eu vou lá e auxilio. E daí, se os R$2 que eu vou dar, em vez de ele comprar a garrafinha, quando ele vai comprar a garrafinha com água ardente, o problema não é meu, o problema é dele. A obrigação nossa é de auxiliar. O que o outro vai fazer com o auxílio que eu estou dando, indifere. Porque a minha parte, quando espírita consciente do nosso dever, nós já fizemos. E nós seremos, claro que a gente não pratica caridade, esperamos recompensa. Mas, querendo ou não, nós recebemos a recompensa da espiritualidade superior, que endossou a nossa reencarnação. Aquele a quem eu ajudo, ele não tem espíritos superiores que endossou a reencarnação dele, que é a fim dele, que ajuda ele. Logo, se eu ajudei aquele ente querido dele, aquela pessoa vai direcionar a gratidão dela para quem? Para nós que ajudamos o seu ente querido. A mãe, quando tem um filho em dificuldade, um estranho vai lá e ajuda a mãe, não fica grata para ter estranho para ajudar o seu filho. É a mesma coisa. A qualidade é assim. Depois que nós praticamos a generosidade e o humanitarismo, o terceiro degrau é o altruísmo, o devotamento e a abnegação. Altruísmo é a gente pôr um freio nas minhas necessidades, pôr um freio na minha dor e olhar, ajudar a dor do outro. Pode achar assim, o que é isso? Eu vou abrir mão do que eu quero em detrimento do outro? Nunca na vida. Aí a gente pensa assim, coitado desses espíritos superiores que faz isso. Coitado é de nós que ainda pensamos dessa forma. E nós estamos em treinamento constante desse altruísmo. Vira e mexe, eu gosto muito desse exemplo, né? Pai e mãe, eu não pratico altruísmo, gente. Eu vi um post um tempo atrás no Instagram onde estava no ônibus a mãe com a criancinha com uma sandália menorzinha, criancinha. E aí deram um zoom nos pés da mãe, a sandália da mãe sem solado. É ou não é altruísmo? Ela abriu mão de comprar um sapato novo que ela estava precisando. Não é porque eu quero ter 10, uma coleção de sandálias. Não, não é coleção, é necessidade. Abriu mão de algo que era necessidade para ela em detrimento daquele seu ente querido. Nós estamos em treinamento com altruísmo. Esses espíritos superiores que já reencarnaram aqui no nosso planeta, que praticam isso com tanta fluidez, com tanta naturalidade, esse vai ser o nosso amanhã. Se nós não fizermos vistas grossas para as possibilidades, para as oportunidades que Jesus nos envia constantemente. Vez ou outra, nas nossas preces, a gente pode, com certa frequência, falar assim, Jesus, me apresenta a oportunidade para eu ser útil, né? Que a gente agradece. A nossa prece ela deveria ser um agradecimento, um louvar a Deus e depois pedir, né? A gente pede, e se der tempo a gente agradece.
E aí, nesses petitórios que a gente faz na nossa oração, vez ou outra a gente pede: oh meu Deus, me dê a oportunidade de ser útil na sua seara. E as oportunidades aparecem ali, ó, aos montes, e a gente está ali com óculos, com a lente preta. E aquela lente ali sem nenhuma transparência. E não enxerga as possibilidades. E as possibilidades estão justamente em alguém que eu encontro na rua, numa necessidade, em alguém no sinal, em alguém no meu trabalho, no meu serviço, que apresenta uma dificuldade. E a dificuldade, às vezes, que as pessoas apresentam, gente, eles não gritam, eles não pedem socorro, não. Fica ali, ó, ocasionando a gente até desconfiar de que é um pedido de socorro. De novo, um post hoje no Instagram de uma moça que ela é terapeuta de família. Era mais ou menos assim, era uma criança chorando, horrores, ele estava com o rosto todo vermelho. E ela falou assim, que os filhos que mais precisam, eles nos demandam, tipo assim, aquele filho que precisa da nossa atenção, não é aquele filho manso, aquele filho educado, aquele filho legal. É aquele filho mesmo que testa a nossa paciência. E é assim, é a forma que eles têm de gritar, de pedir socorro. E que nós tenhamos olhos de enxergar esses pedidos de socorro disfarçado em rebeldia, disfarçado em falta de educação, disfarçado em forma de agressividade. Porque a partir do momento que nós tivermos olhos para enxergar esses pedidos de socorro disfarçado desses comportamentos, nós estamos degrauzinhos acima para praticar a caridade conforme entendia Jesus. Tudo na nossa vida, tudo que a gente vai fazer é treinamento. Se eu vou fazer o vestibular ou o concurso da prefeitura que eu vi que vai ser em outubro, se eu não me engano, vou lá, faço a inscrição. Se eu quero verdadeiramente passar nesse concurso público e eu vou fazer a inscrição, eu não vou estudar. Se eu não estudar, a não ser que eu psicografe, que eu receba um espírito de luz, psicografar a prova, eu não vou passar se eu não estudar. Eu preciso de dedicação, de tempo, de vontade, de abrir mão de certas coisas para dedicar total para aquele intuito, para aquele objetivo que eu quero. Tudo na nossa vida é treino, é dedicação, é boa vontade. Logo, a prática da caridade, conforme entendia Jesus, vai demandar de nós tempo, dedicação e boa vontade para a gente começar ou continuar esse treinamento que nós já começamos, através da generosidade, do humanitarismo e do altruísmo. E aí, para encerrar a minha fala, eu gostaria de encerrar a minha fala com uma história que mostra, assim, que para praticar a caridade conforme Jesus entendia, eu não preciso ser um ser altamente evoluído, não. Que gente como a gente, com um pouquinho de interesse, a gente consegue fazer a benevolência, fazer o bem, independente se eu gosto ou não da pessoa, se a pessoa pensa igual a mim ou não, se eu conheço ou não conheço, se é feio, se é bonito, se é lindo, se é pobre. Praticar a indulgência, entender a falha do outro, porque nós temos o péssimo hábito de querer julgar as pessoas. Jesus, quando ele teve diante de adúlteros, de pecadores, de assassinos, de um monte de gente, um monte de tipo de pecadores ali, Jesus, ele jamais ele nunca julgou, ele sempre falava: vai e não voltes a pecar. Ele não era conivente, mas ele não apontava o dedo. Eu te ajudo se você não largar de fazer isso aí. Não. Porque ele entendia que cada um desperta no tempo certo. Cada um desperta no tempo certo. Não adianta a gente querer antecipar a etapa. Santo Agostinho, a gente acha que ele nasceu santo, né? Igual o Papa que ditou as lições do Evangelho. Não, ele não nasceu santo. Ele era da baguncinha, o Santo Agostinho. A mãe dele, a Santa Mônica, rezou 25 anos ininterruptamente, todos os dias, para que ele mudasse de vida. Até que aconteceu um fato lá com ele que fez com que ele mudasse de vida. 25 anos ela pedindo, ela orando, ela dando exemplo para que ele mudasse. Só mudou quando ele sentiu necessidade de promover a mudança. Isso é ser indulgente. Entender que cada um tem o seu tempo. Conosco, cada um de nós não teve um tempo.
sabem que lá no centro espírita, na doutrina espírita, eles recebem escrito, vai que eu recebo uma mensagem. Ai, gente, mas eu estou incorporando lá no terminal de ônibus, eu estou incorporando na rua, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Então a pessoa vai me internar no sanatório. Algo aconteceu conosco para que nós procurássemos a doutrina espírita. Lá em casa, a minha família foi quando eu nasci com uma série de dificuldades lá, de deformidades aqui internamente, e meu pai questionou. Gente, para que uma criança pequena nasce nessa condição? Foi onde ele conseguiu encontrar o consolo, a explicação necessária. Cada um de nós tem esse momento de despertar, e ele acontece em fases diferentes da nossa existência. O que importa é que quando chegou o nosso momento, é o que eu estou fazendo de agora para frente com esse despertar que eu tive. E aí a história, ela acontece lá entre 1915 e 1917, durante ali a Primeira Guerra, quando a Turquia invadiu a Armênia, que era um país montanhoso, incrustado lá nas montanhas da Turquia. Quando um sargento de estatura pequena e de semblante muito severo, ele invadiu uma vila lá na Armênia, ele arrombou a porta de uma casa, e nessa casa tinha o pai, a mãe e duas jovens jantando. Ele saca uma arma, atira no genitor, atira na genitora, pega a menina de 12 anos, joga ali para os seus soldados, que violentam ela ali por horas e horas até que ela morre. E a menina de 15 anos, ele leva ela como escrava sexual para uma casa na vila, que ele tinha aberto ali uma casa dessas. Passa-se os anos, quando aquela jovem faz um saco de pele e ossos, ela consegue fugir. Em 1927, mais ou menos, aquela guerra termina. E aí anos se passam e uma jovem lá na Turquia, em Istambul, capital da Turquia, ela passa a se destacar como um anjo na enfermaria. Era uma enfermeira que auxiliava com uma bondade assim, ó, sem nome, aqueles a quem ela procurava. Até que uma certa feita, chegou no centro de saúde onde ela trabalhava, um senhor com um monte de feridas pela pele, já em estado de quase putrefação. Quando aquele diretor do centro de saúde lembrou, opa, a gente tem a enfermeira que pode cuidar dele, porque ele está em estado avançado, ele não vai durar mais do que 4 dias. E convocou a enfermeira e falou, olha, chegou aqui para nós esse caso, e eu preciso da sua dedicação, da sua abnegação para cuidar dele. Mas você vai ter que ficar internada com ele, porque ele está no estado já de fase pré-coma, ele não vai durar muito tempo não. Você pode? Claro, eu me tornei enfermeira, foi para isso. Se preciso for, eu dou até a minha vida em favor do meu paciente. E assim foi feito. Ela internou para cuidar ali daquele paciente, dedicou total atenção para aquele paciente, até que 6 meses depois, a previsão era de 3, 4 dias de duração, 6 meses depois ele recebeu alta. Todo ali cheio de cicatriz, né, da cicatrização ali das feridas, dos pontos. Ele resolveu agradecer o diretor do centro médico. Não, não é a mim que você tem que agradecer não. Você lembra daquela enfermeira que cuidou de você com uma dedicação igual uma filha cuida de um pai? Ah, é verdade. É uma enfermeira magrinha, e eu notei assim que ela quase não conversava, e ela tinha tanto pesadelo à noite. E ele foi agradecer essa enfermeira. Chegou na enfermeira e falou, olha, eu vim aqui te agradecer. Não precisa de agradecimento não, essa é a minha obrigação. E ele observou aquela jovem e falou assim, interessante, o seu sotaque não é turco, você tem uma pronúncia diferente. De onde você é? É verdade, eu não sou da Turquia, eu sou da Armênia. Ele, Armênia, eu estive lá durante a guerra. Eu sei, o senhor esteve na minha vila, o senhor esteve dentro da minha casa, o senhor matou minha mãe, o senhor matou meu pai, a minha irmã, o senhor jogou os seus companheiros lá, que a gente jogou o cão selvagem. E a mim, o senhor fez de mim a escrava dos seus desejos mais escuros. Ele olhou assim, estupefato para aquela jovem. Você é a fulana? Sim, sou eu. E você me reconheceu desde o primeiro dia? Sim, eu reconheci desde o primeiro dia. E por que você não me matou? Eu tive vontade de tirar a vida do senhor. Toda vez que eu lembrava do pedido de socorro da minha mãe, do pedido de clemência do meu pai,
dos gritos da minha irmã, eu ficava com vontade de matar o Senhor. Mas eu não matei o Senhor por 2 motivos. O primeiro, eu abomino o assassinato. Se eu abomino o assassinato em outra pessoa cometendo, eu abomino o assassinato em mim também cometendo. E o segundo e mais importante motivo, eu sou cristã, eu não sou muçulmana. Eu amo aquele que quando estava lá pregado na cruz, ele olhou para a multidão e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por esses 2 motivos, eu não matei o Senhor. E quando ele já estava ali sem saber o que responder para aquela jovem, ela estende a sua mão e fala: pegue na minha mão, meu Senhor, eu perdoo. Está aí o exemplo de uma pessoa, gente como a gente, que foi capaz de praticar a caridade conforme Jesus entendia. Ela foi benevolente, ela não quis saber quem que era aquele que estava necessitando de ajuda. Aquele que havia sido seu maior algoz. Ela foi indulgente. Ela não quis saber o que ele fez, por que ele fez aquilo que ele fez. E ela perdoou. Ela relevou toda aquela agressão que ele tinha feito para com ela e perdoou aquele algoz, aquele agressor. Muitas das vezes nós ficamos presos ali falando: é tão difícil isso, é tão difícil aquilo, que nós esquecemos o verdadeiro sentido das coisas. O perdão, gente, ele não pressupõe esquecimento, não. Porque o esquecer, ele é inerente ao nosso cérebro físico. A gente não tem o poder, não, essa lembrança que eu vou lembrar, mas isso que eu quero esquecer. Não, a gente não tem o poder do que ele armazena e do que ele esquece. O perdão é cada vez que aquele ato vir na minha memória, ao invés de eu ficar arquitetando planos de vingança, é deixar aí, que Deus abençoe fulano onde quer que ele esteja. Esse é o perdão nas condições em que nós temos no momento. Que nós possamos, meus irmãos, nos esforçar constantemente para colocar em prática os ensinamentos que nós já temos sobre a doutrina espírita. Porque se eu já sei pelo menos a resposta da primeira pergunta que está no livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se eu já sei pelo menos a resposta para essa pergunta, a minha conduta ela já deve ser diferenciada. A minha conduta ela já deve ser diferente das demais pessoas que não têm esse conhecimento. Ser espírita não nos torna especiais. Não nos dá um passaporte diferente para quando a gente for fazer a nossa travessia para o mundo espiritual. Não. Mas ele nos dá informações, acesso a conteúdo que faz com que o nosso posicionamento diante da vida ele seja diferente das demais pessoas. E aí não tem ninguém observando: nossa, Daniela, que é isso? É espírito que está comendo desse jeito? Que feiura! Não tem ninguém observando. A gente tem um observador aqui, uma vozinha, gente, que essa vozinha, ela não cala jamais essa bendita dessa vozinha. Se eu fizer um negocinho errado, Daniela precisava disso, tem certeza que precisava fazer desse jeito, que ela tá lá, Basta a gente dar mais ouvido para essa vozinha aqui. Tem a questão do livro do Espírito, se não me engano, 621 ou 691, pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Aqui, na nossa consciência. Porque aí, ele não fala, né? Está no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 19, não. Na nossa consciência, porque independente da religião que eu sigo, se eu acredito ou não em Deus, se eu sigo determinada linha religiosa ou não, eu sei que eu estou fazendo errado. Tanto é que o ladrão, antigamente, né, gente, o ladrão roubava à noite, né? Hoje em dia essa verdade não se aplica mais, né? Mas tudo bem. Mas ele faz sabendo que está fazendo errado. Tanto é que faz, não fica lhe dando sopa para ser pego. Faz e sai correndo, porque sabe que fez errado. Então, porque cada um de nós tem escrito essas leis de Deus na nossa consciência. Que nós possamos nos esforçar para colocar em prática, então, o conhecimento do doutrina espírita, que cada um de nós já tem, se é muito, se é pouco, independente, que nós possamos fazer jus a essa responsabilidade. E nos esforçarmos para continuar sendo cada vez mais generosos, mais humanitaristas e mais altruístas, abnegados e devotados. Eu agradeço pela oportunidade e que o nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar amparando e protegendo a cada um de nós.
Na verdade, ele continua sempre. Nós é que temos que dar a condição de receber a ajuda que ele nos direciona, né? Muito obrigada, gente. Senhor, que te agradecemos. Muito lindo. Tá? Muito, tá? Obrigada. Vamos agora aos nossos corações em prece. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pelas bênçãos recebidas. Agradecer pelo dia de hoje. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Senhor. Agradecer por tudo, Senhor. Agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas coisas boas, por aquelas coisas que às vezes também não são tão boas, mas que nos ajudam a melhorar, que nos ajudam a evoluir. Então hoje, Senhor, nós só queremos te agradecer. Agradecer mais uma vez. Nesse momento, o Senhor esteja conosco, nos amparando, nos equilibrando, para que possamos seguir em frente, sempre com muita coragem, com muita perseverança, envolvidos pelo seu amor, pela sua misericórdia divina. Agradecer aos benfeitores amigos, aos nossos protetores, que sempre nos amparam em todos os momentos da nossa existência. Que possamos voltar para casa, levando essa mensagem do seu passado, com os nossos corações em prece, sempre agradecidos, que todos aqueles que lá nos esperam também possam receber essas vibrações de muito amor e de muita paz. Mais uma vez, agradecendo sempre, nós te pedimos licença, Mestre Jesus, para darmos términos aos nossos trabalhos de hoje, aqui no salão. E que assim